Oi, gente, eu sou a Liege. A Carol da Modesta me convidou para falar um pouquinho sobre veganismo e especismo e é por isso que eu tô aqui. Obrigada, Carol. Uns tempos atrás eu estava assistindo um documentário sobre uma tribo africana que era meio isolada e por conta disso teve seus costumes muito preservados. E nessa tribo existia um rito de passagem para os jovens. Era um rito que eles tinham que cumprir para ser considerados adultos. E esse rito consistia em sair sozinho para fora da aldeia, caçar e matar um determinado animal, não me lembro qual era, e a partir de então eles eram considerados, né, adultos e cidadãos de primeira categoria dentro daquela sociedade. E eu lembro que no documentário contava que um jovem ali daquela tribo não foi capaz de fazer isso. Ele veio com uma espécie de objeção de consciência, ele disse que ele não queria cometer essa violência e ele, por conta disso, ele se conformou em ser um pária para o resto da vida dentro da comunidade. Não sei bem que tipo de sanções ele ia sofrer por conta disso, talvez não conseguisse uma noiva, não sei, mas ele se negou e pagou o preço por isso. E aí eu fiquei pensando como sempre devem ter existido veganos na história e mesmo na pré-história, e simplesmente não existia um nome para isso, né? Não existia o conceito de veganismo. A palavra vegan, foi criada há muito tempo, em 1944, na Inglaterra, pelo casal Donald e Dorothy Watson. Inclusive, tem que fazer uma ressalva, tem que fazer um resgate histórico da autoria do nome vegan, porque consta que foi a Dorothy e não o Donald que sugeriram esse nome. E é um nome muito bom, né? Um nome que tem uma pegada boa, que se alinha com conceitos contemporâneos de marketing, digamos assim, e foi sugestão da Dorothy. Ela pegou a primeira e a última sílabas da palavra vegetarian e criou a palavra vegan. Provavelmente ela não teve crédito por isso na época, por causa do machismo estrutural, que a gente sabe, né? Em geral, as esposas cediam suas autorias para os maridos naquele tempo. Por que eles fundaram a The Vegan Society, uma entidade que existe até hoje? A Vegan Society foi uma dissidência de uma outra sociedade, da Vegetarian Society, porque o casal Watson e outras pessoas também do mesmo grupo entenderam que não tinha sentido ser apenas vegetariano se você queria se alinhar com a demanda dos direitos animais. Não tinha sentido você continuar comendo ovos e laticínios e usando couro e lã e seda, que são peças do vestuário que vêm da exploração animal, nem produtos de qualquer tipo fruto da exploração animal. Então eles fizeram essa dissidência, criaram a The Vegan Society e mais tarde cunharam o conceito, né? Que a proposta do veganismo é se abster, na medida do possível, de todos os produtos que venham da exploração animal. E se o rapaz lá da aldeia nunca tinha ouvido falar de veganismo, mesmo talvez sendo muito próximo de um vegano, eu tenho certeza que ele também nunca tinha ouvido falar de especismo. Embora o veganismo seja uma recusa de se alinhar com o especismo. E o que é especismo?
O termo especismo foi cunhado pelo psicólogo Richard Ryder, que era um pesquisador lá da Universidade de Oxford, e em meados dos anos 70, na verdade em 1970 mesmo, um grupo de pesquisadores lá de Oxford se reuniu para protestar contra os testes em animais que eram efetuados na universidade. E eles distribuíram um panfleto no campus se pronunciando contra esses testes. Então, diz a lenda que a primeira vez que foi usada a palavra especismo foi nesse panfleto, redigido também pelo Richard Ryder e outros autores, onde o Richard cunhou esse termo. E ele explica muito bem de onde ele tirou essa ideia. Ele entendeu que especismo era um tipo de preconceito análogo a racismo, a sexismo, a machismo, a homofobia, ou seja, era um modelo de pensamento preconceituoso e falacioso. Por que é falacioso? Porque se apoia numa premissa falsa, ele faz um percurso lógico falso. Por que o racismo é um percurso lógico falso, por exemplo? Porque ele se apoia na premissa de que a cor de pele de uma pessoa tem relevância moral, quando a gente sabe que não tem. Por que o sexismo é falacioso? Porque ele se apoia na premissa de que a orientação sexual de uma pessoa tem relevância moral e a gente sabe que não tem. E por que o especismo é um modelo de pensamento falacioso? Porque ele se apoia na premissa de que a espécie animal a qual pertence uma pessoa, e animais são pessoas, tem relevância moral. E isso não tem. Bom, alguns podem argumentar que no caso do especismo, a espécie humana difere das outras espécies animais por conta da nossa capacidade cognitiva. Bom, aí a gente poderia argumentar o seguinte: primeiro, as espécies animais têm características diferentes que lhes são conferidas pela biologia e pela própria evolução. Se a espécie humana tem uma capacidade cognitiva maior, isso não é mérito algum, isso é apenas um acidente evolutivo. Assim como peixes respiram debaixo d'água e pássaros voam e a nossa espécie não. Então, não há nada do que se ufanar a respeito da nossa capacidade cognitiva, e muito menos daí se infere que, por causa da nossa inteligência, nós temos o direito moral de explorar ou oprimir outras espécies, certo? Outra coisa que a gente pode lembrar é que, ainda que este fosse um argumento viável, nós não utilizamos esse argumento para oprimir e explorar pessoas da nossa mesma espécie. Dentro da nossa mesma espécie, nós temos pessoas que estão permanentemente ou momentaneamente privadas do seu potencial cognitivo, que é o caso de bebês, de pessoas senis e de pessoas em estado de coma, por exemplo, e nós preservamos os direitos dessas pessoas, sim, nós intuímos que essas pessoas devem ter seus direitos preservados. Então, não dá para ter dois pesos e duas medidas, né? Se fosse a capacidade cognitiva. E mais, a espécie humana não é o último biscoito do pacote da evolução. A evolução é uma constante, ela não parou quando a espécie humana chegou ao Homo sapiens, e nada nos garante que num futuro que não podemos prever, outras espécies não se tornarão tão inteligentes ou mais do que a nossa. E aí a gente não vai querer ser tratado da forma como a gente tratou as outras espécies animais, né? Eu acho que não.
E sabe por que que a gente não vai querer ser tratado assim? Porque nós somos portadores de senciência. Nós temos a capacidade de sofrer, nós temos a capacidade de preferir o prazer, de rejeitar a dor, e nós temos a capacidade de desejar, de almejar coisas para a nossa vida. Nós somos sujeitos de uma vida. E a grande notícia é que a maioria das outras espécies animais também tem a capacidade de senciência, veja só. E isso ficou comprovado cientificamente não faz muito tempo, mas já era um tempinho suficiente para todo mundo saber disso, a partir da Declaração de Cambridge, que foi divulgada em 2012. O que é a Declaração de Cambridge? A Declaração de Cambridge é um manifesto assinado por um grupo grande dos maiores neurocientistas do mundo que estavam envolvidos numa pesquisa lá em Cambridge sobre o funcionamento do cérebro humano. Eles não eram veganos, não era uma pesquisa com viés dos direitos animais, só que, sem querer, eles esbarraram nesse achado de que quase todos os vertebrados e muitas outras espécies animais, não me lembro exatamente quais agora, são portadoras dessa mesma característica da senciência. E, portanto, sendo capazes de sofrer, eles devem ter os seus direitos preservados. Bem, de lá para cá, e de lá para cá eu digo desde do advento do veganismo, desde da conceituação do especismo e agora com a Declaração de Cambridge, a percepção dos direitos animais tem avançado muito. Logo depois, lá do panfleto do Richard Ryder, em 1970, surgiu a obra que é fundadora do antiespecismo, que é a Libertação Animal, de autoria do Peter Singer. É a obra fundadora porque foi a primeira argumentação de peso científica publicada num ambiente acadêmico sobre a questão dos direitos animais. E permanece até hoje com toda a sua importância. Se seguiram questionamentos sobre essa mesma obra, evoluções do pensamento sobre essa mesma obra. E eu poderia citar, por exemplo, como o principal interlocutor do Peter Singer, essa obra aqui. Introdução aos Direitos Animais, do Gary Francione. Ele começou a publicar no começo dos anos 2000, se não me engano, posso estar errada. E o Gary Francione é um filósofo do direito. E ele é talvez o maior expoente da ala fundamentalista dos direitos animais. Ele entende que é um imperativo categórico, ou seja, nós somos obrigados a respeitar os direitos dos animais não humanos, não tem contextualização, não tem relativização disso. Nós somos obrigados moralmente a respeitar o direito dos animais. Existem muitas obras, muita produção a respeito dos direitos animais, essa produção só cresce e, inclusive, dentro do próprio veganismo, surgiram correntes diferentes de praticar e de entender o veganismo. Então, eu poderia citar, por exemplo, essa obra aqui, as obras do Tobias Lenaert, que é um pesquisador belga, e o Tobias é um nome importante da vertente do veganismo estratégico. O que é o veganismo estratégico? É uma forma de praticar o veganismo que tenta trabalhar dentro da estrutura social presente, que é capitalista, que é baseada no poderio das grandes corporações,
que infelizmente é baseada também na exploração do trabalho. Mas o Tobias propõe que a gente vai conseguir mudar a opressão dos animais trabalhando dentro dessa estrutura capitalista, ok? Ele propõe uma estratégia de trabalhar junto com a estrutura capitalista para conseguir melhorar a situação dos animais até chegar num momento propício à abolição da exploração dos animais. Aí, uma vertente do veganismo que se opõe diretamente a essa do estratégico é representada, por exemplo, por essa obra aqui, Política Sexual da Carne, da Carol Adams. Nesse livro, a Carol Adams traça uma analogia entre a opressão das mulheres e a opressão dos animais, e ela se identifica com a vertente interseccional do veganismo, que é uma vertente que propõe contemplar várias minorias oprimidas, não só os animais, e pensar uma forma de acomodar os interesses de todas essas minorias. E mais, essa vertente propõe que dentro de uma estrutura capitalista de opressão, de exploração do trabalho, não será possível atingir abolição alguma, muito menos a abolição da exploração dos animais. Então, essa vertente propõe que só com a destruição da estrutura capitalista a gente vai chegar a um estado de abolição de todas as opressões. A gente tem uma obra muito interessante que é de um autor aqui de Porto Alegre, o professor Carlos Naconeci, egresso da Filosofia da PUC, que é o Ética e Animais, um guia de argumentação filosófica. Eu acho incrível a obra do Naconeci porque ele lista os argumentos especistas e responde a cada um deles. E eu até sonho com o dia que o Naconeci vai produzir um livro de bolso com esse rol de argumentos e a argumentação para cada um, porque seria muito legal para nós que somos interessados na questão dos direitos animais, podendo puxar esse livrinho do bolso, cada vez que as pessoas vierem com aquelas questões que as pessoas vêm repetidamente para a gente. As plantas também têm sentimentos, e as proteínas, e Deus disse na Bíblia que os animais eram nossos para a gente usar, todas essas coisas que as pessoas colocam para a gente, e que a gente tem resposta para isso, né? Seria bom ter uma compilação no bolso, assim, para poder puxar. E, gente, sim, as plantas são vivas, mas sem ciência não é a respeito de vida, tá? Sem ciência é a respeito à capacidade de se reconhecer como pessoa, como indivíduo e ter desejos e escolhas para a sua própria vida. Até o momento, eu digo até o momento, não está provado que as plantas têm essa capacidade, porque elas não têm sistema nervoso, não têm córtex cerebral, tá? Bom, mesmo neste momento tão incipiente ainda da luta pelos direitos animais, existem trabalhos que estão indo além, como é, por exemplo, a investigação do professor Luciano Cunha, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, que a tese de doutorado dele é sobre o sofrimento dos animais na natureza. E o que ele propõe ali? Que além de termos a obrigação moral de não causar sofrimento aos animais, ele interroga também se a gente não teria obrigação moral de ajudar os animais que estão em sofrimento na natureza, mesmo que esse sofrimento não seja causado diretamente pela nossa espécie. Que no momento que nós tivermos meios de diminuir o sofrimento na natureza, a gente tem obrigação moral de agir para diminuir esse sofrimento, de ajudá-los. E aqui trabalha com uma falácia que é a falácia do argumento natural mesmo, de que a natureza é perfeita e de que tudo que seja natural
está bem, está bom. Isso não é verdade. A natureza é amoral. Eu sempre digo a natureza é uma distribuição aleatória de átomos, né? Completamente amoral. Então, o estado natural é um estado que acarreta muito sofrimento, tanto presas como predadores são vítimas de fome, de doenças, de desastres naturais e tal. E é legítimo pensar que se a gente pudesse, a gente deveria intervir para ajudar os animais que ainda estão imersos na natureza, né? E deixei por fim a minha obra favorita a respeito de direitos animais e que nem cita nenhum desses conceitos que eu explicitei aqui pelo nome, que é O Animal que Logo Sou, de Jacques Derrida. E por que eu adoro essa obra? Primeiro, assim, porque o Derrida ele é tão fantástico que ele consegue esgotar cada possibilidade de interrogação a respeito dos direitos animais. A gente vai lendo o Derrida, ele vai, depois ele volta. E ele esgota essas interrogações. E uma coisa que o Derrida nos traz nesse livro, e que eu concordo integralmente, é que o especismo é a própria base da civilização. Nós construímos a civilização em cima do especismo. Por quê? Porque nós somos malvados? Não, isso seria muito raso falar que pessoas boas ou más, não é isso. Mas o preconceito especista, ele serviu como ferramenta para delimitar a nossa identidade enquanto espécie, enquanto Homo sapiens. Ao traçar um limite entre nós, homens, e os outros animais, que são generalizados como animais, como não humanos, isso nos ajudou a delimitar nossa identidade e construir a nossa civilização. Eu vou contar uma coisa para vocês. Lembra da treta entre Caim e Abel, por exemplo, que está lá no mito bíblico? Sabe por que começou aquela treta? Foi porque Deus pediu que Caim e Abel lhe oferecessem dádiva, enfim, lhe fizesse oferendas, né? Os deuses antigos eram meio interesseiros, assim. E aí o Caim ofereceu frutos da terra, frutas, né? Frutas, verduras, grãos. E Abel ofereceu animais em sacrifício. E Deus preferiu as ofertas de Abel. E Caim ficou mordido e magoado com isso e se tornou um proscrito. Ele se tornou um proscrito igual aquele rapaz da tribo africana que eu mencionei no começo. E tal é a função do especismo na nossa civilização, e esse é o tamanho do trabalho que nós temos pela frente de desconstruir isso, tá bom? Eu fico por aqui, o vídeo já ficou enorme, obrigada para quem assistiu até o fim, beijo, nos vemos por aí.